minha história com o Corinthians começou em 98. Eu era moleque e meu tio, minha família inteira, parte de mãe é corintiana. E meus tios, eles são fanáticos. E aí o Corinthians foi jogar a final contra o Cruzeiro em 98 no Morumbi. Eu morava no Morumbi, mas morava, a uma hora e pouco a pé do estádio. E nesse dia o meu tio me levou para o estádio, eu caminhei essa uma hora e pouco aí com ele. E nesse dia o Corinthians se tornou bicampeão brasileiro com o gol do Marcelinho. E foi até nesse jogo que eu comecei a roer unha e nunca mais parei. Então, cara, começou minha paixão a partir desse momento pelo Corinthians e se estendeu até hoje. Aqui foi o meu tio que me fez ser corintiano, chama Roberto, tem até uma dedicatória para ele e ele me deu de presente de aniversário. Tá até a assinatura do Zé Elias aqui. Meu pai não é, ele é santista, ele é sócio do Santos, é fanático. E nossa história é engraçada, em 2002, na final do Brasileiro, a gente assistiu juntos, né, o jogo do Corinthians contra o Santos no Morumbi. E o Corinthians perdeu pro Santos, né, naquele fatídico da pedalada do Robinho. E, cara, foi uma das maiores tristezas da minha vida. Eu fiquei chorando pra caramba e meu pai tentando me consolar. Mas aí, a partir desse dia, a gente viu que a gente não pode assistir jogo do Corinthians e do Santos juntos. Então, a gente, sempre que tem jogo ou na Vila ou no Pacaembu e agora na Arena, a gente se separado, cada um pro seu lado. Eu tava no estádio e vendo o Diego Souza correndo com a bola na frente do Cássio. E aí, cara, eu só sei que eu lembro que na hora eu tava na arquibancada, eu só olhei pra trás e falei, velho, acabou pra gente. E aí quando eu vi a bola saiu, a gente comemorou como se fosse um gol. E aí passou um tempo, o Paulinho me faz aquele gol de cabeça, pulou no alambrado, abraço torcedor, cara, foi inacreditável, assim. Paulinho do Corinthians! Numa cobrança de escanteio. Poderia ser num vacilo, numa movimentação, numa bola parada. Paulinho testa, Fernando Praz estica. Não dá pra chegar. Bola pro fundo do gol. Se eu tivesse que falar provavelmente seria. Não foi nem na final do Japão, foi no gol do Paulinho contra o Vasco na Libertadores. Até me arrepio. A partir daquele gol, acho que a gente se tornou campeão da Libertadores ali, o resto foi só consequência. Mas é bem difícil, cara. Foi, 2001, gol do Ricardinho na semifinal do Campeonato Paulista. Final da Libertadores com gol do Sheik, final do Mundial que eu tava lá, cara, são vários momentos, mas esse daí, gol do Paulinho, cara, foi inesquecível pra mim. O gol mais bonito eu acho que foi o gol, possivelmente, do Ronaldo na Vila Belmiro. Tava na Vila Belmiro quando ele fez aquele gol. Inesquecível, assim, fenômeno. Ou o gol do Marcelinho na Vila Belmiro. Eu não estava, mas o gol do Marcelinho na Vila Belmiro contra o Santos também foi. Cara, foi incrível. Eu tava trabalhando numa outra empresa e eu tinha acabado de ser contratado para que eu tô atualmente, que eu trabalho com futebol. E eu fui contratado quando eu tava na época da semifinal da Libertadores, em 2012. E eu tava com a cabeça, pô, quando eu sou campeão, vou pro Japão. Só que eu tinha acabado de entrar na empresa e geralmente só pode tirar férias depois de um ano na empresa. Só, cara, eu fui nessa cabeça e falei assim, ó, cara, eu aceito o emprego, só que o Corinthians for campeão da Libertadores eu vou pro Japão. Não importa o que. Vocês podem me segurar, mas eu vou, então eu saio do emprego. E os caras concordaram. E aí eu entrei, depois de 3 dias a gente começou a trabalhar no jogo do Corinthians contra o Santos na semifinal. O Corinthians foi pra final, ganhamos do Boca. E aí quando ganhou do Boca, foi meu chefe, tô indo pro Japão. Aí fui. E aí, cara, chegando no Japão, aquela puta ansiedade, eu e meu irmão, fui com meu irmão nessa viagem e, cara, foi inesquecível, foram 10 dias no Japão que a gente curtiu pra caramba o país, mas a gente foi com o propósito de ver o Corinthians, não importa o que. E primeiro jogo, um puta de um frio, Corinthians jogando mal,
E aí o Douglas me acha aquele cruzamento mais ou menos pro Guerreiro, o Guerreiro faz gol de cabeça e ganha de 1-0. E aí, cara, no dia da final, um dia antes da final, na verdade, a gente tava vendo um pouco da reprise do jogo do Chelsea contra o time mexicano, vendo que os caras amassaram, o time ganhando de 3-0, e eu olhei pro meu irmão e falei, Fernando, acho que não vai dar, cara. Só que aí, bom, a gente foi com aquele fio de esperança no estádio, acho que como todo corintiano. E aí, no aquecimento, cara, antes do jogo a gente ficamos com a Gaviões lá na bateria, e depois chegando na hora do jogo, eu entrei no estádio, cara, comecei a ver um monte de branco e preto, e quando eu vi, cara, tinha 30 mil pessoas no estádio, parecia que eu tava no Pacaembu. E, e aí começou o jogo, cara, quando o Cássio fez a primeira defesa no Fernando Torres ali, acho que nem foi no Torres, acho que foi uma bola de cabeça. Quando ele fez a primeira defesa, eu falei, puta, acho que vai dar, cara, a gente vai ser campeão. Aí passou um tempo, o Corinthians ali e tal, aí me sai o gol do Guerreiro. O gol do Guerreiro sai na minha frente, assim, quando saiu o gol, a gente saiu abraçando todo mundo que via, caiu tudo pros lados, a gente bateu em todos os japoneses dos nossos lados também. Cara, foi uma emoção, assim, inacreditável. O Corinthians é tudo, na verdade. Eu separo um pouco minha vida entre o Corinthians, meus amigos e minha família. Acompanho desde o primeiro momento aí que eu te contei em 98 e até hoje. Sou fiel torcedor, um dos primeiros a fazer carteirinha, se tornar sócio do Corinthians. E pô, fico arrepiado toda vez aí que, principalmente relembrar os melhores momentos do Corinthians e estar na arena aí quase todos os jogos acompanhando o time.